que quero ser, porque possuo apenas uma vida e nela só tenho uma chance de fazer o que quero. Tenho felicidade o bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Clarice Lispector deixa claro em sua crônica que aproveitar cada segundo de nossa vida é o mesmo que valorizar tudo que ela nos proporciona. Se não fazemos isso, que tal começarmos hoje? Então, muito bom dia! E está começando mais um programa Opinião. Hoje, segunda-feira, 28 de março de 2016. E estamos agora de volta aos nossos estúdios, né? Pois durante toda a semana passada nós estávamos transmitindo o programa diretamente de Nova Jerusalém, o maior teatro ao ar livre do mundo, onde mostramos a você que está em casa as belezas do grande espetáculo da Paixão de Cristo, que foi finalizado no último sábado, dia 26. A cultura teatral e do cinema, mais uma vez, aqui sendo representada pelo grande artista que interpretou Luiz Gonzaga no filme que retratou a história do Rei do Baião. E você vai ver ainda. Homem é preso em Paulista suspeito de abusar uma garota de 13 anos. Você saberá qual é a opinião da população sobre corrupção. Golpes das faculdades. Alunos se matriculam, estudam 2, 3 anos e depois descobrem que essa mesma faculdade não tem autorização do MEC para funcionar. O que fazer? De repente você liga para alguém e fica impressionada com tamanha semelhança das vozes. E como num passe de mágica... E dando sequência à nossa programação, eu hoje conto aqui com a presença de Rubem Júnior, ele que é diretor da Rádio Caruaru FM, e do Dr. Bruno Vital, delegado-chefe da 3ª Divisão de Homicídios do Agreste. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Vamos ao primeiro destaque de hoje. Desde a sua juventude, ele adotou a arte do teatro como a sua paixão. Filho da capital do forró, hoje já tem participação em várias peças e foi um dos protagonistas do filme Gonzaga, de pai para filho. Você vai conhecer agora na nossa série de reportagens culturais a história de Adélio Lima com a repórter Marília Vasconcelos. De repente você liga para alguém e fica impressionada com tamanha semelhança das vozes. E como num passe de mágica... Eis a transformação. Direto do Museu do Forró Luiz Gonzaga, o eterno rei do Baião caruaruense. O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repare eu cantando, é a mesma voz de quando TV Nova Nordeste. Desde quando tudo isso começou. Falar de Caruaru é falar de cultura e falar dos tantos artistas que essa cidade carrega. Um deles que marcou a história nacionalmente, Adélio Lima. Que prazer em tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, eu agradeço muito a vocês, né, por essa abertura, digamos assim, e é maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Esse artista é conhecido nacionalmente por ter interpretado o Rei do Baião no filme Gonzaga, de pai para filho. Mas eu quero saber como é o Adélio Lima, a pessoa de Adélio Lima. A pessoa do Adélio Lima é uma pessoa simples, né? Pelo menos é o que eu tento ser e é o que eu tento passar principalmente para minhas filhas. Né, aprender então a conviver, a respeitar as pessoas, a procurar sempre um bem comum, né? Então a felicidade dos outros, infelizmente, vem até em primeiro lugar do que a minha.
Então é isso que eu tento passar ao mundo, é isso que eu tento passar para minhas filhas, e é dessa forma que eu tento viver o máximo possível, da simplicidade e na simplicidade. Como começou a sua carreira? A minha carreira começou aos 17 anos de idade, né? Então eu começava ali pelo Teatro Experimental de Arte, quando eu fiz Histórias do Boi de Vitalino, O País de Caruaru, com a Gemiro Pascoal. Dali em diante, então, não parava mais. Então, fiz consecutivos trabalhos, participei de diversas peças aqui em Caruaru, e assim foi indo até chegar em 1995, quando a gente então começou a fazer um teatro de rua mais específico. Então nós nos reuníamos, diversos atores, e no mês de junho então fazíamos personagens, como fazemos até hoje, personagens no pátio de eventos, né? Então, para alegrar o povo. Então daí veio essa coisa de trabalhar com a rua também, né? E não parou mais. Depois, em 2009, criei um personagem chamado Gonzagão, onde uma amiga, eu digo amiga e parceira, filmou e jogou no YouTube, e foi dessa forma que eu cheguei então a fazer o Gonzaga de pai para filho. Essa semelhança, vocês perceberam quando essa semelhança sua com o Luiz Gonzaga? Bem, eu trabalhei nesse museu aqui, onde a gente está, né? Eu era agente cultural, e quando eu chegava então próximo a uma foto daqui, todo mundo olhava para a foto e olhava para mim, principalmente quando eu estava com o cabelo mais curto. E ficava aquela dúvida. E alguns, por incrível que pareça, alguns guias turísticos se aproveitavam disso. Então o pessoal dizia, ele é muito parecido. Aí dizia, não, mas é sobrinho de Gonzaga, e eu não tenho nada a ver com Gonzaga. E uma dessas vezes, então eu escutei e eu disse, não tem nada a ver não. Então eu decidi, se alguém teria que ganhar dinheiro com Gonzaga, seria eu. Então me travesti do personagem e comecei então a olhar pessoas que imitavam ele muito bem, como Chico Anísio, que criou um personagem chamado Seu Pantaleão, onde ele dizia, é mentira, Teta, e ela, verdade. Então isso era o Gonzaga era aquele Seu Pantaleão. Comecei a observar João Cláudio Moreno também, pela interpretação de voz, que ele é fantástico, e eu tenho uma certa facilidade então em falsetear a minha voz. Então eu passei a utilizar essa voz, que seria mais ou menos assim: meu nome é Luiz Gonzaga de Nascimento, eu nasci em 3/12/1912 num sítiozinho chamado Exu. Né? E daí foi, e graças a Deus caí no gosto popular e na graça do povo. E quando Adélio recebeu a ligação, olha, nós precisamos de você aqui para participar aqui não foi de um filme, é claro, eles chamaram para você fazer um teste. Como foi essa ligação? Rapaz, eu estava na casa de uma amiga e a gente estava fazendo uma filmagem para uma peça de teatro, né, chamada Laços de Vida. E eu recebi essa ligação no domingo à noite. Então eu achava que fosse um trote, né? Domingo à noite você recebeu uma ligação direto do Rio de Janeiro, dizendo que você tem um perfil que se enquadra a um filme que eles queriam fazer, né? Então, para mim foi uma total surpresa. Pedi o release da menina que me enviou, e depois ela me enviou, né? Aí a Dani, ela me enviou o release dela e eu vi que se tratava de uma coisa séria. Então eu fui ao Recife, fiz o teste, fiquei aguardando, depois fui chamada ao Rio de Janeiro, passei um mês, que eu costumo brincar com isso, dizer que a gente passou um mês no Big Brother, então era 5 homens em um apartamento disputando o personagem Gonzaga, né? E lá, então de lá saiu eu e o Xambinho, né, que fez então o Gonzaga mais jovem. E foi valiosa demais essa experiência para a gente, e muito gratificante. Eu adorei, eu amei. E quando eu recebi a notícia que eu tinha passado, assim como minha vida toda simples, eu estava na casa da minha mãe lavando o tanque dela, né? Então eu estava lavando o tanquezinho e de repente toca meu celular. Eu e minhas meninas e minha esposa. E disseram, tu é o novo Gonzagão. Aí você imagina a alegria, ali já paramos de lavar tanque, já começamos a jogar água um no outro, né? E foi felicidade plena e total, né? Esse personagem foi um divisor de águas na tua vida? Com certeza. Existe o Adélio antes do Gonzaga e depois do Gonzaga. E esse Adélio você confere amanhã aqui na sua TV Nova. Rubens, o Adélio dispensa comentários, né?
Sem dúvida, Adélio, bom dia para você, para o doutor Bruno, para o telespectador, sem dúvida. Adélio, eu fiz essa peça Laços de Vidas com Adélio. Eu tive a oportunidade de participar do teatro, conhecer Adélio, ainda sem ser famoso. E ele é essa figura que está aí mesmo, literalmente. Mesmo depois do sucesso do filme, ele continua sendo essa figura extraordinária que a gente encontra na rua, bate papo, fala sobre as filhas dele, ele fala sobre minha neta, enfim, a gente tem uma relação de amizade, de respeito, de carinho. Gosto muito do Adélio e eu volto a dizer, é um ator que caracteriza o homem do agreste pernambucano, o homem do Nordeste brasileiro. Realmente é muito bom e uma figura humana extraordinária. Bom dia, Bruno. Você conhecia esse lado do Rubem, não, de ator? Não. Primeira vez, gostaria de dar um bom dia ao seu Osmael, o Rubem Júnior, ilustre convidado, a todos que nos assistem. Não conhecia esse seu lado artístico, mas desde já fico feliz em saber, né, com relação ao Adélio, grande artista. Eu não tem como a gente não associar, né, a pessoa do Adélio ao Luiz Gonzaga, essa figura nordestina, e grande papel que ele representou no cinema. Fiz questão de assistir, como comentei agora há pouco. São poucos filmes que eu assisto mais de uma vez, né? Gosto de assistir uma vez, da outra vez já não consigo mais assistir. E o do Luiz Gonzaga, sempre que passa eu assisto. Parabéns. Caro telespectador, muito obrigado aí pela sua audiência, viu? Compartilhe conosco a sua opinião e se houver alguma informação que queira nos contar, entre em contato com a nossa equipe por meio das redes sociais que estão aparecendo aí na sua TV. E no próximo bloco, violência infantil e contra a mulher, uma realidade constante. Nós voltamos após o intervalo.